cara tem uma ração secreta pra criar caranguejo. Conseguiu engordar o caranguejo do primo até 25 quilos. O primo lucrou 3 milhões esse ano. Eu achei que ia receber uma grana boa, mas quando ele desceu do carro, já veio com essa. Yuanzi, fechei as contas desse ano. Já te transferi a sua parte. Na tela apareceu só 50 mil yuans. Minha cabeça começou a fazer as contas. 3 anos, mais de 1000 dias e noites. Eu comia e dormia dentro do viveiro. Eu sabia que esse ano a colheita de caranguejo premium foi absurda. Aluguel do viveiro e ração já estavam descontados. Lucro líquido perto de 3 milhões. E ele me transferiu só 50 mil. Yuanzi, o lucro esse ano foi bom. A gente faturou quase 3 milhões. Pega esses 50 mil por enquanto. Volta pra cidade e compra um carro pra se virar. Jogar ração aqui no viveiro é moleza. Até um cachorro amarrado dá conta. Você é novo, vai se arriscar numa cidade grande. Eu ouvi tudo sem sentir nada. 3 anos atrás ele assumiu esse viveiro. Não entendia nada de qualidade da água. Quase perdeu tudo. Fui eu que trouxe minha cultura de bactérias compostas. E ajudei a equilibrar a água. Eu disse, eu entro com a técnica, dividimos 30-70. Ele falou que somos família. O irmão não vai te deixar na mão. Eu topei. Peguei o dinheiro. Lin Qian provavelmente não esperava isso. Que eu fosse tão fácil de despachar. Ele ficou travado por um segundo. A tela de filtro da bomba d'água precisa trocar. Lembra de chamar alguém pra resolver. Eu não dei nem mais uma olhada pra ele. Virei as costas e entrei no vento frio do fim do outono. Porque eu sabia muito bem o que estava rolando. Sem a minha técnica, esse viveiro não ia pra lugar nenhum. Por mais fértil que parecesse, não adiantava nada. Em menos de 6 meses, aquilo viraria um valão fedorento. Não fui pra casa na cidade. Tinha medo de topar com um conhecido. Perguntando quanto eu recebi na venda do caranguejo. Perguntando como o primo me tratou. Fui andando pela estrada de terra da vila. O caderno que eu carregava não chamava a atenção de ninguém. Mas era o resultado de 3 anos do meu suor. Aí o celular tocou. Era Lin Qian mandando um envelope vermelho no grupo. Ele ficou se exibindo da colheita no grupo da família. Enchendo o ego com os elogios de um monte de parente. Eu desliguei a tela do celular na hora. E fui andando até o ponto mais baixo da vila. Lá tinha um lago abandonado, todo preto. Cheio de algas o ano inteiro, fedendo demais. O terreno era muito baixo. Acumulava água parada o ano todo. Nem cachorro sem dono chegava perto. Eu fiquei parado na margem coberta de mato, olhando para aquela água morta e escura. Isso era o lixão na cabeça de todo mundo. Abaixei e peguei um pouco de lama. Cheirei bem de perto. Uma ideia brotou igual a um broto novo. Não tinha como segurar mais. Ele me subestimou tanto assim? Até um cachorro dá conta? Então vou mostrar pra ele o que é técnica de verdade. Virei e fui direto pro escritório da associação da vila. Alô? O secretário Wang tá aí? Tô sim, Shaolin. Você não tá ocupado no viveiro do Qiangzi? O que você veio fazer aqui? Queria perguntar uma coisa. Aquele lago preto lá embaixo tá disponível pra arrendar? Aquilo é um poço morto. A água já tá toda podre. Pra que você quer arrendar isso? Nem de graça ninguém quis. Quanto é o aluguel por ano? Se você quiser mesmo arrendar, R$ 1.000 por ano. Só pra constar. Mas fica combinado. Se der prejuízo, a vila não se responsabiliza. Fiz o cálculo rápido na cabeça. Os 50 mil davam pra arrendar o lago. E ainda sobrava pra comprar equipamentos e insumos iniciais. Vou arrendar por 5 anos. Assina o contrato agora. Shaolin não age por impulso, não. O Qiangzi acabou de ganhar uma grana. Não tá bom ficar com ele? Me passa o contrato. Assinou, botou a impressão digital. Fui empolgado correndo pro lago. O lago abandonado era enorme. As algas cobriam a superfície como tinta grossa, com um fedor que cortava o nariz. Quando o pessoal da vila soube que eu arrematei aquilo, todo mundo veio zoar. O Yuanzi pirou? O que dá pra criar nesse lugar horrível? O Qiangzi deu 50 mil de bônus pra ele. E ele foi jogar tudo nessa fossa fedorenta. Esse cara é um esbanjador. Lin Qian ainda apareceu de G-Wagon pra dar uma olhada. Baixou o vidro. E caiu na gargalhada. Yuanzi, se os 50 mil tão te queimando a mão, o irmão te leva pra fazer uma massagem na cidade. Pra que ficar chafurdando nessa lama? Nem liguei pra ele. Coloquei minha calça de borracha até o peito. E fui tirar galhos secos dentro da água preta na altura da cintura. O fedor era pesado, mas eu nem franzi a testa. Porque eu sabia exatamente o que estava fazendo. Quando o pessoal foi embora, abri aqueles baldes de plástico que eu tinha trazido da cidade mais cedo. Dentro estava minha solução concentrada de bactérias compostas, que eu cultivei em segredo. Ela é especializada em tratar água morta com eutrofização severa. Diluí a solução na proporção exata. E fui espalhando por todo o lago de forma uniforme. Esse tipo de trabalho não admite deslize nenhum. Uma semana seguida se passou. Eu virei e invertei o horário. De dia consertava o dique. De noite virava mágico daquele lago. O milagre apareceu na manhã da segunda semana. As algas começaram a sumir em grande escala. O fedor foi cedendo lugar a um cheiro de terra molhada. A água foi ficando cada vez mais limpa. O sol finalmente chegou até o fundo do lago. Aproveitei o embalo e plantei a elodeia que eu tinha separado com cuidado. Em menos de meio mês, o lago preto inteiro estava irreconhecível, cheio de plantas aquáticas, água cristalina. Quando eu estava prestes a soltar as mudas, o celular tocou. Era Lin Qian. Alô, Yuanzi. Ainda catando comida nessa fossa? O irmão acabou de contratar uns caras na cidade. 80 por dia só pra jogar ração. Você continua brincando na sua lama aí. No ano novo, o irmão te dá 2 caranguejos sobrando. Tá bom. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro lago na minha frente, tranquilo. Lin Qian tava curtindo a vida na cidade. Sem saber como a natureza cobra caro quando ela quer, fui até a beira do lago. Abri as últimas caixas de isopor com temperatura controlada. Olhei para aquelas pequenas vidas brilhantes, caindo dentro das plantas aquáticas cristalinas. Abri uma página nova no caderno. Anotei a temperatura da água e a quantidade soltada hoje. O último punhado de mudas foi jogado. O dia já estava quase amanhecendo. Fui caminhando para casa no meio da neblina da manhã. Na época que peguei esse lago abandonado, fui no impulso. Mas agora, com a cabeça fria, a pressão veio pesada de uma vez. Tinha jogado todas as economias nisso. Toda noite tinha que ajustar o ecossistema. Aquele lago parecia um buraco sem fundo, engolindo tudo que eu tinha. Eu sabia que não podia fracassar. Tinha que dar certo. Não só para recuperar o investimento, mas para provar um ponto. Nos meses seguintes, a rotina continuou normal. Eu me comportei igual ao de sempre.
Com a chegada da primavera, a vila ficou agitada de novo. Quando alguém perguntava o que eu ia fazer esse ano, eu desconversava com o papo de sempre. Muita gente me olhava com dó, e às vezes ainda zoavam do Lago Podre. Yuanzi, o Qiangzi tem feitio difícil, mas pelo menos paga na hora. Pra que se matar nessa fossa? É, criar bicho hoje em dia não tá fácil pra ninguém. Ter uma árvore grande pra se apoiar é melhor do que ficar jogando dinheiro na água. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu sabia que eles não tinham má intenção. Só estavam vendo a superfície das coisas. Viam o Lin Qiang expandindo os viveiros com todo o luxo. E viam o marasmo lá em casa. Ninguém sabia da corrente forte que rolava por baixo. E ninguém sabia do meu plano. Eu tava esperando a hora certa de virar o jogo. Logo chegou o verão. O centro meteorológico lançou alerta laranja de calor extremo. Eu sabia que caranguejo não suporta calor alto. Eu sabia. A hora tinha chegado. Eu queria ver, sem a minha técnica de qualidade d'água, como Lin Qiang ia aguentar essa onda. Depois desliguei a TV e falei pros meus pais. Pai, mãe, amanhã eu vou morar no barraco à beira do tanque. Talvez eu fique um tempo sem voltar pra casa. No dia seguinte, antes mesmo de amanhecer, eu já estava de pé. Não acordei ninguém. Vesti a roupa de água em silêncio. Antes de sair, olhei para a porta fechada do quarto dos meus pais e disse baixinho, só no coração. Pai, mãe, confiem no filho de vocês só mais uma vez. Dessa vez eu não vou decepcionar vocês. Nunca mais ninguém vai desprezar a nossa família. Saí de casa e fui direto pro tanque lá embaixo, na parte baixa da vila, e puxei um covo que estava no fundo d'água. Mesmo com esse calor absurdo, raro de acontecer, minha rede estava cheia de caranguejos graúdos com pinças grossas, de primeira. O fundo estava limpo. Conferi as algas, o lodo e o oxigênio da água. Revisei indicador por indicador. Estava tudo normal. Apertei o interruptor da bomba. A água jorrou e a superfície toda começou a ondular de leve. Dava pra sentir claramente uma força de vida enorme correndo ali no fundo daquele tanque. A partir dali, eu nunca mais ia viver olhando pra cara dos outros. Mesmo assim, não contei pra ninguém que a qualidade da água estava perfeita. Antes do show começar, eu precisava ter certeza de tudo. Rodei meu tanque inteiro, olhando tudo com calma. Bastava jogar um punhado de ração que os caranguejos vinham num frenesi. Era muito melhor do que os caranguejos mortos-vivos do tanque ao lado. Ele vivia dizendo que o tanque dele era terra abençoada, que dali saíam os maiores caranguejos. Mas nunca ouviu meus conselhos. Anos alimentando os bichos com peixe morto de baixa qualidade. O fundo do tanque já estava cheio demais de matéria podre. Bastava esquentar um pouco, e a superfície já ficava coberta por uma camada verde de cianobactéria, igual veneno fermentando. Para manter aquele tanque de pé, eu antes passava a madrugada inteira jogando produto para neutralizar e ligando o aerador sem parar. Em 3 anos, a grana que eu economizei para ele em remédio e perda de caranguejo passava fácil de dezenas de milhares. Só que para ele isso tudo era obrigação minha. Na cabeça dele, pagou o aluguel do tanque, então a natureza tinha que retribuir. Foi aí que o Lin Qiang, lá na cidade, me ligou de novo. E aí, Yuanzi, tá em casa no ar-condicionado? Ou foi ver aquele teu laguinho fedido? Tá calor demais, fica quieto no barraco e não inventa moda. Amanhã, 6 da manhã, leva uns pulsais grandes e vem pra cá. O vigia do tanque disse que a água ficou meio turva, e apareceram uns caranguejos mortos boiando. Vem me ajudar a tirar isso daqui, e não deixa o pessoal da vila ver. Dá azar. O tom dele continuava o mesmo, como se estivesse mandando num peão barato. Eu segurava o celular com os nós dos dedos já esbranquiçados. Mas por fora, eu respondi com a maior calma. Tá bom, Qiang, já entendi. No fim da tarde, Xiaoya apareceu no barraco com uma garrafa de sopa de feijão verde, e estranhou meu jeito, pronto pra tudo. Esse tempo tá muito estranho. Não venta nem um pouco. Na vila, até os cachorros estão ofegando de calor. Será que os caranguejos do tanque aguentam? Se faltar oxigênio, todo esse esforço de meses vai por água abaixo. Hoje à noite não dorme pesado. Liga o aerador mais vezes. Fica tranquila, meu sistema ecológico já está montado. Mesmo que o céu desabe hoje, essa água vai aguentar firme. Lin Yuan, você tá escondendo alguma coisa de mim? Que nada, boba. Que segredo eu teria? Espera amanhecer que eu vou te mostrar um milagre. Eu não contei pra ela que naquela noite podia acontecer uma tragédia feia no tanque. Não era falta de confiança. É que o desastre ia ser pesado, e eu não queria que ela carregasse essa tensão junto comigo. Todo o teste e todo o resultado eu ia bancar sozinho. Quando a noite fechou de vez, meu pai chegou de triciclo. Trouxe uma bomba d'água bem potente pra mim. Nós dois ficamos ali, parados na beira do tanque, no maior abafado, sem dizer nada. Filho, esse tempo tá errado. Pai, tá tudo bem. Vai pra casa e descansa. Tá abafado demais. Eu não tô cansado. É só que meu coração tá inquieto. Esse clima tá igualzinho ao da grande quebra de safra de 10 anos atrás. Aqui tem 20 mil. É o dinheiro do mantimento meu e da sua mãe deste ano. Fica com ele. Se a água piorar e precisar comprar remédio na pressa, ter um dinheiro na mão nunca é ruim. Pai, eu não posso aceitar. Os indicadores do meu tanque estão ótimos. Pega. A natureza muda de cara do nada. Você sozinho aqui tá segurando mais peso que a gente. Apertei a caderneta no punho com tanta força que as unhas marcaram a pele. Não recusei de novo, porque eu sabia. Era o apoio mais pesado e sincero que meus pais podiam me dar. Jurei em silêncio que, quando chegasse a colheita do outono, eu ia devolver 10, 100 vezes mais e dar a eles a melhor vida possível. Naquela noite, eu fiquei sentado na cama dobrável do barraco sem dormir um minuto. Às 2 da madrugada, saltei da cama. Antes de sair, olhei pro termômetro e higrômetro na parede. Umidade de 95%. Pressão baixíssima. Segui pela estrada de terra até a cerca de arame na divisa entre meu tanque e o do Qiang. No escuro, na minha frente, estava a tal terra prometida que ia render 5 milhões este ano. Só que a água estava coberta por uma camada grossa de lodo liso e brilhante. Mesmo no escuro, dava pra ver aquele verde fluorescente nojento. Era surto total de cianobactéria. Cheguei perto. Não liguei o aerador nem tentei interferir. Já era. Não tinha mais salvação. Virei pro outro lado.
Meu tanque de água escura estava quieto ali. Os aeradores batiam na água num ritmo constante. No fundo limpo, os tufos de capim d'água soltavam bolinhas finas. E nas raízes, os caranguejos enormes estavam deitados tranquilos no lodo, sem o menor sinal de agitação. Agachei no barranco, feliz de verdade. Enquanto isso, o tanque do Qiang afundava numa água verde de morte. Eu nem precisava olhar. Pelos ouvidos, eu ouvia tudo com clareza. Começou um barulho seco, um atrás do outro, na superfície. Eram os caranguejos morrendo, sem ar, tentando escalar o barranco de lama. Eles se pisoteavam, soltavam bolhas de desespero e acabavam virando de barriga para cima, mortos na beira do tanque. Logo o dia clareou. O cheiro podre de caranguejo morto entrou na vila com o vento da manhã e o povo inteiro acordou em choque. Eu fiquei na beira do meu tanque, só observando. Nem 20 minutos depois, um freio estridente cortou o silêncio e Lin Qiang despencou da Mercedes G dele. Quando viu o tanque lotado de caranguejo morto boiando e a superfície toda coberta por cianobactéria, verde igual tinta, ele soltou um grito desesperado. O cara enlouqueceu, chorava e berrava na margem. Acho que ouviu o barulho dos meus aeradores do outro lado, porque virou a cabeça de uma vez e veio correndo, tropeçando na minha direção. Ele me viu. E viu também, atrás de mim, meu tanque ecológico, limpo, cheio de capim d'água, com aqueles caranguejos enormes, casco dourado, comendo tranquilos no fundo. O rosto dele, todo torto de desespero, ficou branco na hora. Yuanzi, isso é mesmo aquele tanque fedorento? Se não for, vai ser o quê? Que como assim os caranguejos do teu tanque não tem nada? Porque eu aprendi a respeitar a natureza. Você só sabe calcular lucro. Yuanzi, eu errei. Eu tava errado antes. Me passa teu remédio milagroso. Me ajuda a tratar a água. Eu te pago 20 mil por mês. Só salva meu tanque, por favor. Ele falou baixinho, humilhado ao extremo. Foi nessa hora que vários caminhões frigoríficos com o logo Frutos do Mar Premium pararam certinho na beira do meu tanque. Virei as costas sem ligar pro choro dele. Entrei na água com a calça impermeável de cano alto e puxei do covo um caranguejo premium, com uns 350 gramas, casco verde escuro e barriga branca. Na margem, o diretor de compras de um restaurante top de Xangai, que tinha vindo pessoalmente, ficou com os olhos brilhando. Caramba, chefe Lin, essa qualidade tá absurda! Entreguei o caranguejo pra ele. Depois virei e olhei pro Lin Qiang caído no chão coberto de lama. Minha voz não tinha deboche nem raiva, só frieza. Dá 2 passos pra trás. Não pisa no meu tanque ecológico com essa toxina de cianobactéria do teu tanque. E outra, meus caranguejos já foram todos fechados por um preço alto. Esses teus 20 mil guarda pra pagar a multa do contrato. Depois disso, nem olhei pra ele de novo. Só virei e comecei a mandar os trabalhadores carregarem. Na margem, caixa após caixa de caranguejo premium subia pros caminhões frigoríficos. O diretor de compras olhava a pesagem e sorria de orelha a orelha. Senhor Lin, esse primeiro lote eu vou fechar no preço mais alto do mercado. E a produção do ano que vem eu também compro inteira. Parceria fechada. Apertei a mão dele. Logo depois, a primeira entrada, 1 milhão inteiro, caiu direto na minha conta. Aquela sequência de números na tela do celular era a minha primeira resposta perfeita depois de andar com as próprias pernas. Ao mesmo tempo, do outro lado da rede, Lin Qiang desabou na lama. Vendo os caminhões refrigerados, cheios de dinheiro sobre rodas, saindo do meu terreno, ele finalmente entendeu o que tinha perdido de verdade. O celular dele começou a tocar sem parar. Eram os grandes clientes que já tinham encomendado as caixas de presente do Festival do Meio do Outono. Senhor Lin, como é que tá minha mercadoria? Tô te avisando, o contrato tá bem claro. Se você não entregar caranguejo de alta qualidade, vai pagar multa tripla. E não tenta chorar desconto. A ligação caiu. Lin Qiang parecia um homem sem espinha. Para pegar os pedidos mais caros do ano, ele tinha assinado apostas de desempenho com vários distribuidores. Ele estava cheio de confiança, porque achava que ainda ia viver do meu esforço igual no ano passado. Mas eu saí. E o que sobrou para ele foi um tanque podre e caranguejo morto por todo lado. Multas de mais de 1 milhão caíram sobre ele como uma montanha. O sol atravessava a névoa fina da manhã e batia na água, fazendo tudo brilhar. E meu humor estava tão limpo quanto o tempo. Era uma sensação nova. Antes, no tanque de alto risco do Lin Qiang, eu vivia tenso o tempo todo, sempre com medo da água piorar, da cianobactéria explodir. Qualquer vento ou chuva parecia aposta. Agora não. Eu estava na beira do meu próprio tanque. Água perfeita, criação forte, ambiente controlado. Pela primeira vez eu podia curtir a colheita em vez de só sobreviver trabalhando. Quando o último caminhão saiu da vila, bati a lama das mãos. Com esse dinheiro, eu não só podia ampliar meu tanque ecológico. Mais importante, agora eu ia fazer meu nome nesse ramo e nunca mais faltar comprador de... Mas mesmo assim, eu não reagi. Apenas levantei meu copo, olhei pra ele e agradeci. Agradeci por tudo. Pela ajuda, pelo tempo, pelas oportunidades. E virei a bebida de uma vez. Naquele gesto eu encerrei tudo. Não era um brinde pra ele. Era um adeus. Um ponto final naquilo que um dia foi família. Ele sorriu, satisfeito, achando que eu tinha aceitado tudo. Mas ele não fazia ideia de que aquele era só o começo. Saí do restaurante em silêncio, com minha família ao meu lado. Ninguém disse nada no caminho, mas eu sabia. Todos estavam preocupados. Quando chegamos perto de casa, eu parei. Pedi desculpa. Disse que eles tinham passado vergonha por minha causa, mas eles não me culparam. Pelo contrário,
Disseram que estavam comigo, independente de qualquer coisa. Aquilo me deu ainda mais força. Eu olhei para eles e prometi que iria recuperar tudo, que ninguém mais pisaria na gente daquele jeito. E pela primeira vez, eu falei aquilo com total certeza. Naquela mesma noite, depois de deixar minha família em casa, fiquei sozinho no quintal por um tempo. O silêncio era pesado, mas minha mente estava clara. Meu celular vibrou. Era o alerta do monitor que eu tinha instalado no fundo do tanque. Abri na hora. A imagem apareceu. Água limpa, plantas balançando e dezenas de pequenos caranguejos se movendo com força. Alguns já começando a trocar de casca. Meu coração acelerou. Aquilo era o sinal que eu precisava. O sistema estava funcionando melhor do que eu esperava. Nos meses seguintes, mantive tudo em segredo. Para todo mundo, eu continuava sendo o cara que tinha feito uma escolha ruim. Eu deixei que pensassem assim. Enquanto isso, eu cuidava de cada detalhe do tanque, ajustando, observando, garantindo que tudo crescesse no ritmo certo. Eu não podia errar. Não dessa vez. A primavera chegou e com ela o movimento voltou para a vila. Todo mundo ocupado, falando de produção, de lucro, e eu apenas seguia em silêncio. Alguns ainda me davam conselhos, dizendo para eu largar aquilo antes de perder mais dinheiro. Eu só ouvia, porque sabia, eles estavam olhando só por cima. Ninguém enxergava o que estava acontecendo de verdade ali embaixo da água. Então veio o aviso da meteorologia. Uma onda de calor forte estava chegando. Temperaturas altas por vários dias seguidos. Para a criação de caranguejos, isso era um risco enorme. Água quente, oxigênio baixo, qualquer descuido podia causar perdas gigantescas. E foi nesse momento que eu percebi, minha oportunidade tinha chegado. Porque eu sabia exatamente o que aconteceria com o tanque dele, sem o meu controle. No dia seguinte, antes do sol nascer, fui até o meu tanque. O calor já começava a dar sinais, mas ali, tudo estava estável. Água equilibrada, oxigênio alto, fundo limpo. Joguei um pouco de ração e, em segundos, dezenas de caranguejos surgiram com força, disputando alimento. Aquilo me deu ainda mais certeza. Eu não disse nada para ninguém. Ainda não. Porque antes de mostrar, eu precisava garantir que tudo estava perfeito. Naquela manhã, ainda estava no tanque quando meu celular tocou. Era ele. Atendi tranquilo. Ele falou rindo, perguntando se eu estava curtindo o cheirinho do meu tanque. Depois, mandou eu ir até o dele no dia seguinte bem cedo, porque a água estava meio turva e alguns caranguejos tinham morrido. Pela voz, ele ainda não tinha entendido a gravidade. Mas eu entendi na hora. O problema já tinha começado. Ele veio até mim com um sorriso forçado, dizendo que era algo simples, só um ajuste. Perguntou se eu podia dar uma olhada, como se nada tivesse acontecido entre a gente. Naquele momento, tudo passou pela minha cabeça. Os anos de trabalho, o desprezo, a humilhação. Eu respirei fundo e disse que não entendia mais daquilo. Que agora, eu só cuidava do meu próprio tanque. A mortalidade aumentou rápido. A água ficou preta, o cheiro insuportável. Toneladas de caranguejos morreram. O prejuízo foi gigantesco. Aquela imagem de sucesso que ele construiu começou a desmoronar diante de todo mundo. E enquanto isso, o meu tanque seguia estável, forte, crescendo. Pela primeira vez, as pessoas começaram a olhar para mim de outro. Desliguei a TV e olhei para os meus pais. Disse que no dia seguinte iria me mudar para o barracão ao lado do tanque, que talvez ficasse alguns dias sem voltar para casa. Antes do amanhecer, já estava de pé. Me arrumei em silêncio, sem acordar ninguém. Antes de sair, parei na porta do quarto deles e, em pensamento, pedi que confiassem em mim mais uma vez. Dessa vez, eu não iria falhar. Eu não deixaria ninguém olhar para nossa família com desprezo outra vez. Segui direto pro tanque. Mesmo com aquele calor absurdo quando puxei a rede, ela veio pesada, cheia de caranguejos grandes, fortes, perfeitos. O fundo estava limpo, a água equilibrada. Conferi tudo: plantas, oxigênio, qualidade do lodo. Cada indicador estava no ponto certo. Quando liguei a bomba, a água começou a circular suave, viva, e eu senti aquilo, uma força pulsando ali dentro. Naquele momento, eu entendi. Eu não precisava mais provar nada pra ninguém. Mesmo assim, não contei pra ninguém. Ainda não. Antes de qualquer coisa, eu precisava ter certeza absoluta.
Dei a volta no tanque, observando tudo. Bastava jogar um pouco de ração e os caranguejos vinham com força, disputando o alimento. Era completamente diferente do tanque dele, onde tudo já parecia morto, sem reação. Ele sempre dizia que o lugar dele era abençoado, mas ignorava tudo o que eu alertava. Durante anos, ele alimentou os animais com restos ruins, sem qualidade. O fundo foi acumulando matéria orgânica, ficando escuro, podre. Bastava o calor subir um pouco e as algas apareciam, formando aquela camada verde, tóxica, como veneno. Para segurar aquilo, eu passava noites sem dormir, aplicando tratamento, ligando oxigenação. Em 3 anos, economizei para ele uma fortuna, mas para ele, tudo aquilo era obrigação. Foi então que ele me ligou de novo. A voz relaxada, como sempre. Disse para eu ir no tanque dele no dia seguinte cedo, que a água estava estranha e alguns caranguejos tinham morrido. Pediu ajuda como se fosse algo simples, como se eu ainda fosse só um funcionário. Eu apertei o celular com força, mas respondi com calma que iria. Desliguei. No fundo, eu já sabia. Aquilo era só o começo do desastre. No fim da tarde, a tia Oia apareceu no barracão com uma garrafa de chá gelado. Assim que entrou, percebeu que eu estava tenso. Disse que o calor estava estranho, que nem os cachorros da vila estavam aguentando, todos ofegantes. Olhou para o tanque e perguntou se os caranguejos suportariam aquilo. Disse para eu não dormir pesado à noite, que ligasse mais vezes a oxigenação. Eu apenas sorri e disse que estava tudo sob controle, que meu sistema já estava estável. Ela me olhou desconfiada, como se soubesse que eu escondia algo. Perguntou diretamente se havia alguma coisa errada. Eu balancei a cabeça, tentando tranquilizá-la. Disse que, quando o sol nascesse, mostraria algo incrível para ela. Mas não contei a verdade. Não era falta de confiança. Eu só não queria que ela carregasse aquele peso comigo. Aquela noite seria decisiva. E se algo desse errado, eu enfrentaria sozinho. Quando já estava completamente escuro, meu pai chegou de triciclo. Trouxe uma bomba de água potente. Ficamos ali, lado a lado, no calor pesado, sem dizer muito. Depois de um tempo, ele falou que aquele clima não era normal, que lembrava um desastre de anos atrás. Tirou um caderno do bolso e me entregou. Disse que ali tinha dinheiro guardado, caso eu precisasse comprar remédio para salvar o tanque. Eu tentei recusar, mas ele insistiu. Disse que a natureza não perdoa, que eu não precisava carregar tudo sozinho. Peguei aquilo com as mãos tremendo. Era o esforço deles, a confiança deles. Tudo ali. Naquele instante, fiz uma promessa silenciosa. Eu devolveria tudo em dobro, em 10 vezes mais. Eu não deixaria aquele sacrifício ser em vão. Aquilo não era só sobre mim. Era sobre a minha família. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado, esperando. Por volta das 2 da madrugada me levantei de uma vez. Olhei os indicadores. Temperatura alta, umidade pesada, pressão baixa. Caminhei até a cerca que dividia os 2 tanques. Do outro lado, já dava para ver. Mesmo no escuro, a água brilhava de forma estranha, coberta por uma camada viscosa. As algas tinham explodido de vez. E eu sabia. Não havia mais volta. Fiquei ali, parado no escuro, olhando aquele cenário. Do lado dele, a água já parecia doente. Uma camada grossa, brilhando de forma estranha, cobrindo tudo. O cheiro começava a subir, pesado, sufocante. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Aquele era o início do colapso. Olhando aquele cenário, do lado dele, a água já parecia doente. Uma camada grossa, brilhando de forma estranha, cobrindo tudo. O cheiro começava a subir, pesado, sufocante. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Aquele era o início do colapso. Mesmo assim, eu não fiz nada. Não liguei máquinas, não tentei interferir. Já tinha passado do ponto. Aquilo, ninguém mais conseguiria salvar. Virei o olhar para o meu lado. A diferença era absurda. A água limpa, as plantas soltando pequenas bolhas, tudo equilibrado. No fundo, os caranguejos estavam tranquilos, imóveis, seguros. Não havia agitação, não havia desespero. Era como 2 mundos completamente diferentes separados por uma cerca. E naquele instante, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era orgulho, era alívio. Do outro lado, o caos começou. Primeiro, alguns sons. Depois, muitos. O barulho de corpos batendo, de água sendo agitada sem controle. Caranguejos começaram a subir desesperados para as margens, tentando fugir da falta de oxigênio. Eles se empilhavam, se esmagavam, tentando respirar. Era um desespero silencioso, mas brutal. E pouco depois, começaram a morrer, um após o outro. Quando o dia começou a clarear, o cheiro já tinha tomado tudo. A vila inteira sentiu. Em poucos minutos, as pessoas começaram a sair de casa, tentando entender o que estava acontecendo. E então, viram. O tanque dele estava tomado por caranguejos mortos, boiando, cobrindo a superfície. Era uma cena impossível de ignorar. E o silêncio
foi substituído por choque. Quando viu o tanque, ficou sem reação por um segundo, e então gritou. Um grito alto, rasgado, como alguém que perdeu tudo. Caiu de joelhos, puxando o cabelo, sem acreditar no que estava diante dele. E naquele momento, tudo desmoronou. Então, de repente, ouviu o som da água do meu lado. Virou o rosto e correu na minha direção, tropeçando, quase caindo. Quando chegou perto, parou. Os olhos dele se arregalaram. Atrás de mim, o tanque estava limpo, vivo, cheio de movimento. Os caranguejos fortes, saudáveis, completamente diferente do que ele tinha acabado de ver. Naquele instante, o desespero virou incredulidade. Perguntou como aquilo era possível. Porque no tanque dele tudo morreu, e no meu estava perfeito. Eu respondi com calma. Disse que a diferença era simples. Eu respeitava a natureza. Ele só pensava em lucro. Ele não falou nada por alguns segundos. E então abaixou a cabeça. Pela primeira vez, eu vi ele sem arrogância. De repente, ele começou a implorar. Disse que tinha errado, que tudo aquilo era culpa dele. Pediu para eu ajudar. Prometeu pagar, oferecer qualquer coisa. Disse que me daria um salário alto, que eu poderia voltar. Que ele faria tudo diferente. A voz dele tremia. Aquela mesma pessoa que antes me tratava como nada, agora estava ali, pedindo ajuda como última esperança. Naquele momento, caminhões chegaram e pararam ao lado do meu tanque. Eram veículos de transporte refrigerado. Pessoas bem vestidas desceram, analisando tudo com atenção. Um dos compradores, vindo de longe, pegou um dos meus caranguejos nas mãos e não conseguiu esconder a surpresa. Disse que aquela qualidade era rara, algo fora do comum. E ali começou o verdadeiro reconhecimento. Entreguei um dos melhores caranguejos nas mãos do comprador. Ele analisou cada detalhe, peso, cor, firmeza, e sorriu na hora. Disse que aquilo era padrão de elite, coisa rara de se ver. Sem perder tempo, confirmou o fechamento do lote inteiro ali mesmo. Eu apenas assenti, mantendo a calma por fora. Mas por dentro, sentia tudo finalmente fazer